Eu quero ler 2 versículos apenas. O primeiro versículo está em Êxodo capítulo 12, versículo 11. E o segundo versículo está no Novo Testamento, Mateus 24, versículo 44. Para você ter uma ideia, entre Êxodo 12 e Mateus 24, nós temos um período de mais ou menos 1400 anos. Desde a instituição da Páscoa em Êxodo 12, até a palavra de Cristo em Mateus 24, são 15 séculos aproximadamente, de 1400 a 1500 anos. E eu quero tecer aqui rapidamente um paralelo entre esses 2 versículos veterotestamentário e neotestamentário. Êxodo 12, versículo 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Mateus 24, 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Desse versículo, dessa ideia, veio o tema do musical de Páscoa desse ano. Prepare-se, se prepare. Queridos, o primeiro texto que nós vimos aqui foi a instituição da Páscoa, quando Deus determina para Moisés que, ainda no Egito, ele determinasse ao povo de Israel, da 9ª para a 10ª praga, que todo judeu deveria matar um cordeiro, e com o sangue daquele animal, ele passaria com um tipo de pincel, alguma coisa, na porta da sua casa. Mais especificamente no portal e no umbral, nas laterais e na parte superior da porta. O sangue era passado na porta, e no dia em que viesse a 10ª praga, como veio, o anjo da morte chegaria naquela casa, e quando ele visse o sangue na porta da casa, ele não entraria para matar o primogênito, porque a 10ª praga, como os irmãos sabem, era e foi a morte do filho mais velho da casa. O anjo chegava numa residência e não tinha sangue do cordeiro, ele entrava, e não importa quem fosse, o filho mais velho morreria. Isso foi no palácio de Faraó, isso foi no camponês, no pescador, no carpinteiro, no ferreiro, todos que não tinham sangue na porta, o anjo da morte entrava e matava. Aqueles que tinham sangue na porta, o anjo vinha e passava por cima. É daí que vem o nome Páscoa. A palavra pechá hebraica significa passagem. Quando o anjo da morte passava por cima da casa e não matava, é a Páscoa. Significa que ali não morreria ninguém. É verdade que a Páscoa também significa liberdade, porque foi com a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que Deus retirou do Egito o povo que estava cativo há 430 anos. Então, amados, a Páscoa é essa passagem da escravidão para a liberdade, é a passagem da morte para a vida, é a passagem da escuridão para a luz, é a transferência, a mudança que Deus faz na vida de Israel. E enquanto o anjo entrava e matava os primogênitos, a Bíblia Sagrada diz que lá dentro da casa, a família não ficava ociosa. Eles comiam a carne do cordeiro. Enquanto o anjo exterminava, eles se alimentavam. E Deus orienta como deveria ser essa mesa da Páscoa. E como Deus diz, vocês devem comer prontos para viajar. Na Bíblia corrigida diz lombos cingidos. E por que lombos cingidos? A pessoa vestia a sua roupa e colocava o cinto no lombo e apertava o cinto. Então, quando alguém estava vestido e pronto para viajar, ele dizia: eu estou com os lombos cingidos.
Nessa tradução que nós vimos, nessa versão, não diz lombos cingidos, mas diz prontos para viajar. Você não vai comer a Páscoa, você não vai viver o prenúncio da sua libertação de pijama. Você não vai comer a carne do cordeiro de bermudas. Você não vai comer de camiseta, porque você precisa comer a carne desse cordeiro pronto, vestido, cingido, preparado para sair a qualquer momento. Mas Deus ainda diz que eles deveriam comer aquele cordeiro com a sandália nos pés, calçados. A viagem seria longa. Haveriam de sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, perambular por todo o deserto do Sinai. A Bíblia diz que eles caminharam 40 anos e a sandália não gastou, a roupa não envelheceu, e eles precisavam comer a carne do cordeiro calçados, todos eles. Aí eu vou ficar com chinelão, na hora de sair eu calço. Não, sandália de viagem no pé. Mas Deus ainda diz, cajado na mão. A gente leu isso em Êxodo 12, versículo 11. O cajado era uma vara, o instrumento que servia para a segurança dos viajantes. Os viajantes apoiavam nas ladeiras, nas subidas e descidas. O viajante tirava uma serpente do caminho e ele também enfrentava um urso. Ele virava aquilo e enfrentava uma besta, uma fera. Cajado na mão, fala de segurança, de proteção, de sustentação. E eles, dentro de casa, deveriam comer a carne daquele carneiro, daquele cordeiro, com o cajado na mão. Mas o texto do versículo 11 não para por aí. Diz que eles tinham que comer depressa, rápido, ligeiro. Você não pode ficar contando 36 mastigadas para engolir. Você não pode perder tempo e ficar escolhendo o que comer, o que está na mesa, porque além do cordeiro tinham outras coisas, mas tinha que comer depressa. Por quê? Um sentimento de urgência. O anjo da morte vai vir a qualquer momento, e quando Deus determinar, saiam, é para sair rápido. Irmãos, o que Deus está dizendo quando ele diz para os israelitas comerem prontos para a viagem, sandália no pé, cajado na mão e comer depressa? Prepare-se. A Páscoa tem que ser para pessoas preparadas. Os despreparados não podiam celebrar a Páscoa porque eles não estavam vestidos, não tinham cajado, não tinham sapato, não comiam depressa. E quando o povo saiu do Egito, eles não saíram porque simplesmente não estavam preparados. A saída do Egito era iminente, o anjo ia chegar a qualquer momento, e eles precisavam estar preparados. E foi assim, o anjo veio, os primogênitos morreram, Faraó disse, vão embora, porque eu não aguento mais resistir o Deus de vocês. E então, eles saem. Mas eles não saíram por acaso. A Páscoa não era simplesmente para eles saírem do Egito, era para eles atravessarem o deserto e chegarem na terra prometida. A Páscoa tinha um objetivo, era a libertação para entrarem na Canaã, na terra prometida a eles. Bom, eu vou deixar esse versículo aqui, e agora eu quero dar um salto no tempo e na história com você, para 1400 anos depois. Jesus, ele está na semana da sua morte, preparando para ser crucificado. Ele sabia que morreria na sexta, ressuscitaria no domingo. Ele havia falado isso muitas vezes. E aí ele diz esse versículo. Agora o curioso, irmãos, é que quando ele diz exatamente esse versículo, ele fala, por isso estejam vocês também preparados. Por isso o quê? Por isso, a gente começou lendo, por isso, eu quero te dizer o que é esse por isso. Primeiro, se você ler o capítulo 24 todo, você vai ver que um pouco logo atrás Jesus conta uma parábola. E qual a parábola que Jesus conta? A parábola da figueira.
E ele diz assim: olha, quando vocês virem que os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam, saibam, está próximo o verão. Isso aqui é lei da natureza, é algo que todos sabem, não é? Quem cultiva a figueira sabe disso. Vem aquele período ali da primavera, em que os brotos renovam e as folhas explodem na figueira. Todo mundo olhava e diziam: a folha da figueira brotou, saiu, o verão está chegando. Eles não tinham internet para consultar e nem esses calendários para olhar. Era a natureza. E as estações diziam para aquele povo dos dias de Jesus: a figueira brotou, então o verão está próximo. Jesus usa essa parábola aqui para dizer: assim também vocês, assim também nós, quando vocês virem, não a figueira brotar, mas essas coisas. Que coisas? Os sinais. Ele diz os sinais: guerras, rumores de guerras, violência, apostasia, heresia, abandono de Deus, a negação da família e daquilo que Deus instituiu. Quando vocês virem estes sinais, porque as estações são para a figueira, os acontecimentos são para a igreja. As estações apontam o verão, os acontecimentos à nossa volta indicam a volta de Cristo, porque ele diz: assim também vocês, quando virem estas coisas, saibam que está próximo às portas. A vinda do Senhor será assim, queridos. Eu não quero alarmar e assustar ninguém, mas talvez, e preste atenção nessa palavra, talvez, nós estamos vivendo um período de pouco tempo de paz relativa entre as nações. O mundo está um verdadeiro estupim de pólvora. Os instrumentos bélicos e nucleares estão indo para os oceanos, para as fronteiras. Os países estão se armando, os blocos estão se unindo, cada um com seu aliado. São sinais. São sinais. E Cristo diz: quando vocês virem estas coisas, está próximo às portas. Mas além da parábola, ele conta um relato histórico. E que relato histórico? Ele diz: nos dias, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Não tem problema isso. O problema é que o texto diz que eles não levaram em conta o que Noé dizia. A palavra do Senhor diz no versículo 37 do capítulo 24 de Mateus, que eles comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Noé entrou na arca e eles não perceberam. Noé entra com a família, o anjo fecha a porta do lado de fora e o povo não percebeu. Estava nem aí, não se importava com esse louco que está trancado lá dentro dizendo que vai chover. Que história é essa de dilúvio? Nunca antes aconteceu um dilúvio. Isso é conversa, isso não vai acontecer. Essa família louca presa com animais lá dentro, e Jesus mesmo diz: ninguém percebeu. O que eu entendo disso? Descaso com as coisas espirituais, descaso com a palavra de Deus. Eu aprendo com isso daqui, irmãos, uma frieza espiritual, muitas vezes até dentro da casa e da vida de pessoas que nasceram na igreja. Não é tão sério assim não, não é desse jeito não, a gente pode ir levando. Só que Jesus diz: eles não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Amados, se a parábola da figueira fala de sinais,
O relato histórico de Noé fala do descaso com as coisas de Deus, a zombaria com a fé, a apostasia de pessoas que não levam mais Deus a sério. Nós vivemos num ambiente em que nada é tão perseguido quanto a fé. Hoje, falar a verdade é um risco, porque às vezes nós mesmos geramos provas contra nós mesmos quando gravamos e transmitimos, porque falamos a verdade. Mas ele ainda diz uma alegoria. A parábola fala dos sinais. A parábola da figueira são sinais. O relato de Noé é o descaso e a frieza que tem tomado a humanidade. Mas ele conta uma alegoria antes do versículo que nós lemos. E a alegoria que ele conta é a alegoria do ladrão. E ele diz: se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão vem para roubar, aliás, ele diz arrombar a sua casa, o pai de família não deixaria? Ele ia impedir o ladrão de arrombar. Ei, faça isso não, chama a polícia, solta o cachorro, chama os vizinhos. Mas tem um problema: ladrão não agenda a hora de roubo. Ladrão não liga mandando uma mensagem, um telefonema, dizendo tal dia, tal hora, eu vou entrar na sua casa e eu vou levar o que você tem. Isso não acontece, irmãos. O que essa alegoria nos diz? Ela diz que a volta do Senhor é inesperada. Ninguém sabe quando ele vem. Os sinais estão se cumprindo na parábola. A frieza espiritual está assolando a humanidade. E ele vem numa hora que nós não sabemos. Então esse Cristo que preparava para a sepultura, e daqui a pouco ele morreria, na sexta-feira da paixão, agora, sexta-feira dessa semana, passaria o sábado em silêncio. Mas no domingo, ele ressuscitaria. No domingo de Páscoa. Uau. Ali tem uma frase que diz assim: ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está mais aqui, porque no domingo, terceiro dia, de manhãzinha, ele vence a morte, ele vence o inferno. Quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Paulo está escrevendo sua carta, ele diz: Cristo é o Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro de 1400 anos que livrava do anjo da morte, agora é o próprio Cristo encarnado. Mas escute aqui, ele não ressuscitou só por ressuscitar. Ele ressuscitou para que eu e você nos preparemos para a nossa terra prometida. O Pai está esperando eu e você lá. E sabe quem vai nos levar de volta para o Pai? É o nosso irmão mais velho, Jesus. Ele ressuscitou e ele diz: eu vou subir, eu vou mandar o Espírito Santo, eu não vou deixar vocês órfãos, mas do jeito que eu subo, eu vou descer. E quando eu chegar, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E a Bíblia diz que Cristo entregará o reino ao Deus e Pai, e vai dizer: Pai, está feita a sua obra. Do jeito que Israel saiu do Egito, do jeito que Cristo ressuscitou da sepultura fria, um dia nós haveremos de ir ao encontro do Pai, um reino eterno, onde não há choro, não há dor, não há velório, não há traições, a morte não existe mais lá, o diabo já foi para o lago de fogo, não tem lágrimas. Nós somos salvos por Cristo, não para ficar perambulando num deserto humano,
de 80, 90 e 100 anos de existência. Nós somos libertos por uma sepultura vazia que Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa para encontrar com o nosso Pai. E o que ele está dizendo com a parábola, o relato e a alegoria: prepare-se. Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda: irmão, prepare-se. Por isso, estejam vocês também preparados. Esse foi o versículo que nós lemos. Por isso, parábola, relato e alegoria, estejam vocês também preparados. Mas pastor, como que eu vou me preparar? Creia no Senhor, confesse o nome dEle, receba-o como seu Salvador, arrependa dos seus pecados e não pratique mais, seja batizado em águas em nome de Jesus e tome ceia regularmente. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Deus está chamando você para liberar perdão. Para o céu que nós vamos, não cabe mágoa. E Jesus diz: do jeito que você perdoa, o Pai vai te perdoar. É a oração do Pai Nosso. Então ame incondicionalmente Deus. E ame o seu irmão como você mesmo. Seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu irmão de banco, de igreja. Ame. Faça discípulos. Pastor, como que eu me preparo para esse dia? Eu quero ouvir a trombeta e eu ouvirei a trombeta. Como que eu preparo? Bom, primeiro eu garanto a minha salvação e depois eu vou salvar. Você que já viajou de avião, eles têm uma frase que diz assim: se houver algum problema e a máscara cair diante de vocês, ponha primeiro a sua máscara. Depois ajude as pessoas. Por quê? Enquanto você coloca no vizinho, você morre sem ar. Então primeiro você põe a sua. Agora, depois que eu coloquei a minha máscara de oxigênio, de ar, aí eu vou ajudar as pessoas da minha fileira de bancos. Tem crente com o oxigênio. Tem crente com o sangue do Cordeiro. E que está vendo pessoas do lado, sufocadas, abafadas, morrendo asfixiadas pelo pecado, pela ignorância, e não fala de Jesus. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, faça discípulos. Você já falou de Jesus para alguém esse ano? Você já chamou alguém para a casa do Senhor esse ano? Você já falou para alguém que Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que Ele vem buscar a igreja para o Pai eternamente? Você já fez isso? Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Mas você não pode fazer isso uma semana. Você não deve fazer isso um ano. Você deve perseverar até o fim. Porque o céu é só para vencedor. O céu é para quem cruza a linha de chegada. O céu é para quem guarda a fé. É para quem persevera. Para quem continua. E por fim, vigie. Prepare-se, crendo, arrependendo, batizando, ceando, amando, fazendo discípulos, perseverando e vigiando. Diga de novo para o seu irmão: prepare-se. E talvez alguém está perguntando: por que eu deveria preparar? Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Aquele povo comia carne de carneiro, de cordeiro, calçados, vestidos, cajado na mão e comendo rápido.
para partir a qualquer momento. Jesus está dizendo: igreja, minha noiva, prepare-se. Vocês não sabem a hora, mas eu vou vir a qualquer momento. E eu virei e tirarei desse mundo apenas aqueles que me pertencem. Eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus. Quando Cristo arrebatar a igreja, ressuscitar os mortos, transformar os vivos, Ele vai nos apresentar ao Pai. E Ele vai dizer: Pai, aqui está a noiva que eu comprei para mim mesmo. Eu sou o noivo e essa é a minha noiva. E a Bíblia fala das bodas do Cordeiro, em que o pai vai casar o filho com a noiva, com a igreja. E é por isso que Ele morreu, e é por isso que Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Para que eu e você estejamos preparados para esse dia. Depois não venha dizer que o Espírito Santo não te avisou. Depois não venha dizer para Deus que não sabia. Depois não vai dizer que ninguém te informou. Porque o Espírito Santo fala com você nessa noite. Prepare-se. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus. Não sabemos a hora em que as trombetas tocarão, a voz de arcanjo soará no céu. Não sabemos o momento em que o céu vai abrir e tudo vai mudar, num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo. Apenas os preparados subirão. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda. Nós não estamos aqui num musical, num espetáculo teatral. O Senhor está falando desde o início. E o Senhor fala de muitas maneiras. A palavra do Senhor para você nessa noite é: prepare-se. Povo, se prepare. Povo, se prepare. Será o dia mais glorioso da nossa existência. Feche os seus olhos e comece a adorá-lo. Comece a imaginar o quão especial será isso. Encontrarmos com o Cordeiro de Deus e vê-lo como Ele é. E daqui a pouco Ele nos apresentar ao Pai. E aquele véu que nos separava do Pai já não existe mais. Nós chegaremos e adoraremos como reis e sacerdotes, porque Cristo nos levará a isso. Pai Santo, abençoa a tua igreja nessa noite, do altar aos visitantes, dos que estão perto, àqueles que assistem de longe. Desperta-nos, Espírito Santo,